Esta é a Venezuela, e tudo isto é exatamente o que vamos ver nesse vídeo. Descobrir cada fronteira da Venezuela, da Guiana e seus conflitos no leste, até a rica costa norte e o coração da Venezuela, o rio Orinoco. Então, vamos começar por aqui. Com 2.140 quilômetros, esse é o terceiro maior rio do mundo, e exatamente quem começou a história do país. Em 1498, Cristóvão Colombo, quem descobriu as Américas, chegava no delta do rio Orinoco. Ele encontrou em suas margens indígenas extremamente pacíficos, esses que deram o nome ao país. Pois nas extensas margens do rio existiam indígenas que viviam em palafitas, basicamente uma construção de madeira que separa a casa de uma área alagada através de estacas e pedaços de madeira. Dessa forma, Américo Vespúcio, um italiano, teria dito que as casas sobre a água se assemelhariam à de Veneza, dando assim o nome de Venezuela. Mas isso pode ser mentira, porque um outro explorador, chamado de Fernandes de Inciso, disse que em 1518 viu casas acima de pedras, que se chamavam de Venezuela. Então há uma discussão se o nome é indígena ou europeu. Mas foram os alemães que de fato exploraram mais a fundo o atual território do país. Os outros rios que se conectam, como o rio Apure e o rio Meta, que foram explorados por expedições de Ambrósio Alfinger, um explorador que estava abaixo hierarquicamente à família Welser, que estava subordinada também ao rei Carlos V, rei da Espanha e também do Sacro Império Romano Germânico, atual Alemanha. A família Welser tinha os direitos coloniais da província de Pequena Veneza, atual Venezuela. A área mais amarela era controlada totalmente por eles, e a área mais clara era onde tinham permissão de explorar e realizar expedições. Ambrósio foi o primeiro governador da região. E foi nas margens desse rio que as duas grandes cidades da região foram fundadas, a Ciudad Guayana e a Ciudad Bolívar. Esse rio divide a Venezuela em duas partes, que vamos apelidar aqui de Grande Venezuela ao norte e a Venezuela Amazônica ao sul. A Grande Venezuela, obviamente, parece que tem uma característica clara: existem menos florestas. Mas isso, obviamente, não era assim. A presença da floresta amazônica também já foi muito mais aparente nessa região. Mas pela população ter que se concentrar aqui, houve um grande desmatamento. Mesmo assim, as características da Grande Venezuela também são diferentes. Os biomas que existem aqui são opostos à região amazônica do sul, começando pelas savanas da região central e indo até as áridas regiões da costa e do litoral tropical. Foi aqui em Santa Ana de Coro que Alfinger se estabeleceu, por ser uma região com poucos nativos indígenas, e foi ele também que adentrou o Lago Maracaibo, na qual fundou a cidade que levou o mesmo nome. Esse lago tem uma grande história para a Venezuela. Ele está localizado em uma região muito plana, e por essas características, esta foi uma região muito produtiva no período colonial. Além disso, pela proximidade com as outras regiões do norte da América do Sul, como a Colômbia, esse lago serviu como uma rota para os comerciantes dos Andes e os fazendeiros ao sul do lago. A Cordilheira dos Andes acaba justamente na Venezuela, e as montanhas de Merida cercam todo o lago. Esse lago mudou a história da Venezuela várias vezes. A primeira foi quando os assentamentos espanhóis foram saqueados diversas vezes. O corsário holandês Henrique de Gerard chegaria em 1614. Depois, em 1642, o pirata inglês William Jackson. O período entre 1665 e 69 é conhecido como o período de 5 anos dos piratas. Em 65, o francês Jean Davinal atacou o Maracaibo, e em 1666 e 69 chegou o Vascongado, depois o holandês Albert van Eyck e o galês Henry Morgan. Finalmente, em 78, o francês Michel de Gramont atacou a cidade e os povoados ao sul do lago, o que fez com que essa região empobrecesse novamente. Apesar disso, o lago mudaria mais uma vez a história da Venezuela e a tornaria um país extremamente rico no século XX. Mas isso nós falamos depois. Por enquanto, vamos continuar a nossa jornada por cada uma das 3 fronteiras da Venezuela. E aqui vamos entender de fato a fronteira com a Guiana primeiro, essa que começa ao norte do Brasil, acima do Monte Roraima,
e divide a Guiana Essequiba da Venezuela. Já é sabido que nessa parte do mundo existe uma vasta disputa histórica que a Venezuela tem pela Guiana Essequiba. Essas fronteiras já foram modificadas várias vezes, e tudo começou em 1824, quando os britânicos, ao colonizar aquela parte do continente, estabeleceram a primeira linha que delimitava o seu território a partir do rio Essequibo. Depois, os britânicos puseram um homem de nome Robert Schomburgk para estabelecer a próxima fronteira, que ficou entre 1840 e 1886. Depois dela, mais uma foi estabelecida em 87 e outra em 1897, quando finalmente a última fronteira, a mesma dos dias atuais, foi estabelecida em 1899. Além disso, o rio Cuyuni também corta a Venezuela e avança em direção à Guiana. Foi nas margens desse rio que em 1895 houve um dos maiores conflitos da região, entre os ingleses da Guiana e os venezuelanos. Na manhã do dia 2 de janeiro daquele ano, militares ingleses tomaram um posto venezuelano. No mesmo dia, os venezuelanos retomaram o posto e prenderam os soldados ingleses. Isso, na época, gerou uma grande crise diplomática. Mas hoje em dia é muito difícil que algo ocorra nessa região, porque o rio Cuyuni, a floresta amazônica e diversos rios menores cortam as fronteiras dos dois países, sendo quase impossível que algo ocorra nessa região, justamente pelo isolamento geográfico. No começo do século XIX, o território da Venezuela tinha acabado de se tornar independente do Império Espanhol. A sua vizinha Nova Granada estava sob controle desse império, e Simón Bolívar, um revolucionário que lutava pela independência de países sul-americanos, queria também a independência de Nova Granada. Para isso, Bolívar reuniu seu exército na capital da época, Angostura, atual cidade Bolívar. Obviamente, não conseguiria realizar tudo sozinho, e na planície de Ilhanos, que ficava em Nova Granada, grupos de revolucionários se juntaram a Bolívar, bem como um outro grupo liderado por José Antônio Páez, que estava em Nova Granada, também se juntou ao revolucionário. Nova Granada estava sob controle do vice-rei Juan de Sámano, que contava com 4.500 soldados da monarquia espanhola sob comando direto, e outros milhares espalhados pelas cidades de Nova Granada. A estratégia de Bolívar se baseava na planície de Llanos, que fica inundada durante os meses de inverno. Foi nessa época que as tropas da monarquia saíram de lá, e as tropas de Bolívar adentraram a Nova Granada sem os espanhóis saberem. Juntando os exércitos, Bolívar avançou das planícies em direção às altas montanhas, próximas à cidade de Pisba, em Nova Granada. Pela altitude e dificuldade, muitos soldados morreram, mas mesmo assim, seguiram para primeiro lutar pela cidade de Paipa. Depois tomaram a cidade de Tunja e destruíram uma guarnição da monarquia espanhola perto da ponte de Boyaca. Sabendo dessas notícias frustrantes, o vice-rei fugiu de Bogotá para a cidade de Cartagena. Quando Bolívar chegou a Bogotá, deixou Nova Granada longe do controle espanhol. E agora Nova Granada estaria independente. É por isso que as fronteiras do oeste da Venezuela se mantêm semelhantes às do passado, tomando como base a Cordilheira Oriental da Colômbia até a planície de Llanos, que divide os dois países. Mais ao sul, o Orinoco divide a Colômbia da Venezuela, e aqui nós começamos a nossa próxima fronteira. Já o caso da Venezuela amazônica é totalmente diferente. Temos que seguir o Orinoco para entender. Para isso, vamos começar por aqui, bem na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, onde o rio Orinoco encontra o rio Meta. Foi aqui que Diogo de Ordaz, em 1531, chegou na região. Daqui o Orinoco segue em direção ao sul por pelo menos 300 quilômetros, quando encontra o rio Guaviare. Mas o Orinoco segue para o leste, adentrando a Amazônia venezuelana de fato. Esse rio se dispersa por todo o estado venezuelano do Amazonas, e foi o principal meio utilizado para povoar esse território, apesar de hoje ter menos de 150 mil habitantes. Uma das maiores cidades se chama La Esmeralda e foi fundada em 1758,
quando um sargento que navegava com o objetivo de adentrar o rio Orinoco chegou até o local. É neste estado que existe uma fronteira de 2.200 quilômetros com o Brasil, marcadas por uma única característica: a grande presença de cobertura florestal. Além da área isolada, essa fronteira abriga parques ecológicos gigantescos de ambos os lados, como o Parque Nacional Parima Tapirapecó, na Venezuela, ou o Nacional Pico da Neblina, no Brasil. Essa fronteira surgiu em 1859, quando se conseguiu chegar a um acordo para demarcar os limites entre o Brasil e a Venezuela, através do Tratado de Limites de Navegação Fluvial. Esse tratado estabeleceu um trecho que começa no Rio Negro, na divisa com a Colômbia, até o Ponto Tríplice, no norte de Roraima, e acima do Monte Roraima. Na época, era muito benéfico para a Venezuela estabelecer essas fronteiras, justamente porque havia uma disputa entre os governos venezuelanos e de Nova Granada, a atual Colômbia. Com o Brasil entrando neste acordo, esse problema seria resolvido, já que estabelecia agora os limites de cada país através do Rio Negro. Nós criamos esse vídeo aqui em tempo recorde, então eu gostaria muito de agradecer por você estar vendo e prestigiando o nosso trabalho. Além disso, você nos vê provavelmente por causa dos nossos mapas animados. São poucas pessoas que sabem de fato como fazer isso, e agora nós estamos disponibilizando um curso de mapas animados completo que vai levar você do zero até você criar mapas animados, seja para produzir conteúdo, ganhar dinheiro, enfim, o seu interesse. Se você quer criar esses mapas, primeiro link na descrição ou o comentário fixado. Mas se você vai ficar aqui pelo YouTube, eu indico você assistir esse vídeo aqui, sobre o Amapá, que é o estado mais isolado do Brasil e tem total correlação com esse tema da Guiana. Eu te vejo lá.